Olá, boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, onde tudo é tema com Marisa, onde hoje nós vamos abordar sobre a construção da Torre de Pisa, e que nos deixa também um ensinamento muito gratificante para a nossa vida. Se você gosta do meu conteúdo, eu gostaria de pedir um favor para você, que você se inscrevesse no nosso canal, pois é totalmente gratuito, você não paga nada, você não gasta nada com isso e me ajuda a crescer dentro da plataforma. Pedir a você que ativasse os sininhos de notificações também, para quando cada vídeo novo nosso sair, que vocês possam ser notificados e assim estar sempre a par das novidades que entram aqui no canal. Pode deixar também seu comentário, dizendo alguma sugestão que você quer que seja gravado aqui no canal para você, sobre algum tema, ou até mesmo deixar um comentário referente a este vídeo aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje para um fato histórico, a Torre de Pisa. Esse vídeo eu vou narrar ele em italiano, para as pessoas que acompanham o canal, que são da Itália, ou que conhecem o italiano, e vou fazer a tradução no português. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Agosto 1173. Inicia il più bello sbaglio della storia. Então, em agosto de 1173, inicia o engano, o erro mais belo da história. In Piazza dei Miracoli, sotto il sole toscano, Maestro Bonanno Pisano traccia i primi segni, il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta. Deve essere il più bello della potente República Marinara de Pisa. Então, na Praça dos Milagres, abaixo do sol toscano, né, para quem não sabe, Pisa fica na Toscana, o mestre Bonanno Pisano, ele traçou os primeiros desenhos, né, um sino da Catedral de Santa Maria Assunta, que deve ser o mais belo da potente República Marinara de Pisa. Ma sotto il piede il terreno nasconde un segreto, sabbia e argilla poco profonde, molle come burro al sole estivo. Então, ao pé, na fundação, o terreno escondido esconde um segredo. Esse terreno, ali onde foi construído, esconde um segredo. Areia e argila, pouco profundas, moles como manteiga. Essa combinação de areia e argila pouco profunda tornam esse terreno mole comparando como se fosse manteiga, margarina. Principalmente no sol da temporada, né? Então, già nel 1178, al terzo piano appena completato, la torre inizia la sua danza verso sud. Gli operai si fermano, sgomenti, davanti a quella inclinazione che sfida ogni regola dell'architettura. Então, já no 1178, no ano de 1178, né? O terceiro piso da torre foi apenas completado. Então a torre inicia a sua dança para o lado do sul. Ela começa a ter uma certa inclinação para o lado do sul. Os operários se separam, se firmam consternados, desculpa, diante daquela inclinação que desafia cada regra da arquitetura. Arrivano le guerre contro Firenze e Genova e il cantiere si fermano per quasi 100 anni. La torre resta lì, a metà, come um sonho interrotto. Então chega
a guerra contra Firenze e Gênova. E o canteiro de obras da torre para devido à guerra por quase 100 anos. E a torre resta ali, pela metade, só no terceiro piso que tinha sido construído, como um sonho interrompido. Quella pausa involontaria le salva la vita. Il terreno si assesta, la struttura trova un equilibrio precario, ma duradouro. Então, aquela pausa que deu ali da guerra de 100 anos, involuntária, né, salva a vida da torre. O terreno, ele se resolve, se ajusta, vamos colocar assim a tradução. E a estrutura encontra um equilíbrio precário, mas duradouro. Quando riprendono i lavori Giovanni di Simoni e poi Tommaso Pisano, inventano trucchi geniali, costruiscono i piani superiori con una leggera curvatura opposta, creando quella forma a banana che oggi pochi notano. Então, quando eles retomam o trabalho, Giovanni di Simoni e depois Tommaso Pisano inventam alguns truques geniais. Eles constroem os pisos superiores com uma leve curvatura. Lembra? A torre era curvada para o sul. Então, eles fazem uma leve curvatura ao contrário, para o norte, criando aquela forma meio com formato de banana, que hoje em dia poucos notam esse formato. Solo nel 1350, alcuni dicono nel 1372, la cella campanaria corona i 57 metri della torre, 7 campane, una per ogni nota musicale, finalmente possono suonare della loro dimora definitiva. Então, só no ano de 1350, alguns dizem no ano de 1372, há algumas divergências, que a torre que guarda os sinos, né? 57 metros da torre, acima da torre, tem 7 sinos. 7 sinos. Um para cada nota musical. Eles finalmente podem tocar, soar, depois de toda essa demora, né, definitiva que teve, né, e ter a sua morada definitiva, o seu lugar definitivo. Ogni milione di turisti la fotografano, convinti che la inclinazione sia stata voluta. Non sanno che quello che ammirano nacque da un errore di calcolo e fu salvato da una guerra. Então, hoje, milhões de turistas fotografam a Torre de Pisa, convencidos que a inclinação foi por vontade, foi feita daquela forma, porque quiseram fazer daquela forma a torre. Eles não sabem que aquilo que eles estão admirando nasce de um erro de cálculo e que foi salvado por uma guerra. Lembra aquela guerra dos 100 anos que eu disse para vocês? A volte i più grandi capolavori nascono quando tutto sembra andare storto. La Torre di Pisa ci insegna che anche i difetti, se accolti con intelligenza, possono diventare bellezza eterna. Aqui fica a dica que eu falei para vocês. Muitas vezes,
as grandes obras de arte, elas nascem quando tudo parece andar errado. A Torre de Pisa nos ensina que até mesmo os defeitos, se recebidos, se acolhidos com inteligência, eles podem se tornar belezas eternas. Que lindo isso, né, gente? Então, quel che non sapevi in breve. Então, aquilo que você não sabia. 1. La inclinazione si manifestò già nel 1178 al terzo piano. Então, a inclinação começou a se manifestar já em 1178 no terceiro piso. Una pausa di 100 anni per le guerre la salvò dal crollo. Então, uma pausa de 100 anos, por causa da guerra, salvou a torre de desabar. Non è solo inclinata, ma anche leggermente curva a banana. Ela não é só inclinada, mas é também ligeiramente nos lembra a curva de uma banana. Ci vollero quasi 200 anni per completarla, dal 1173 al 1372. Então, teve ali, né, quase 200 anos para completá-la, de 1173 a 1372. E le 7 campane corrispondono alle 7 note musicali. E os 7 sinos correspondem às 7 notas musicais. Então esse é o vídeo de hoje, galera, sobre a Torre de Pisa. Você sabia dessa história? Você conhecia essa história? Eu conheci a torre presencialmente. Quando a gente vai na torre, a gente imagina que é uma torre enorme, gigantesca, porque pela televisão assim parece, né? Mas pessoalmente ela não é tão majestosa, tão grande assim, né? A Torre Eiffel ainda é maior, impressiona mais do que a Torre de Pisa. Então, se você não sabia, deixa aqui nos comentários que você não sabia, ou se você quer mais uma curiosidade, compartilha meu vídeo e deixa o comentário aqui sobre o que você quer no próximo vídeo, tá bom? Lembrando, tudo é tema com Marisa. Marisa também é cultura. Um beijo da May. Até o próximo vídeo. Até lá!